Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos tratar sobre a questão ambiental e a degradação da natureza no Brasil e no mundo. É bom lembrar que quando se fala de questão ambiental é uma temática muito abrangente, porque até se você falar de um esgoto a céu aberto na frente da sua casa, que às vezes é muito comum em algumas comunidades, você vai estar falando de uma questão ambiental. Então são todas as problemáticas que afetam o meio ambiente. Lembrando, o meio ambiente não é apenas a floresta, apenas os animais, mas é você, somos nós que também fazemos parte dele. Por isso, quando eu falo do esgoto a céu aberto que está em frente da sua casa, tem a ver com a qualidade de vida das populações que estão afetadas e, portanto, tem a ver com a questão ambiental. Portanto, a questão ambiental tem a ver com apresentar o problema. Foi o quê? Um deslizamento da encosta de um morro? Então, eu apresentei o problema. Qual foi a causa disso? Talvez a ocupação irregular, o excesso de chuva ou outras causas. E também quais as formas de tratar isso do ponto de vista das políticas públicas para resolver o problema. Portanto, quando se fala de questão ambiental, é um contexto que envolve várias situações, desde identificar o problema, a sua causa, as suas consequências e como resolver esse problema. Portanto, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre alguns problemas mais correntes, mais debatidos, que geralmente costumam aparecer nas provas, nos concursos, que são os mais, digamos assim, mais polêmicos e, portanto, os que mais surgem no debate dos concursos. Então, vamos lá. A primeira situação que nós temos é essa daí. Quando você vê uma imagem dessa, qual é a primeira impressão que você tem? Lembrando que quando a gente vê uma imagem dessa, quando você esteve no ensino fundamental, como eu também estive, é a primeira coisa que vem na cabeça. Qual é o problema ambiental que vocês têm na cabeça, meninos? Você vai dizer, professor, queimada, devastação, né? Desmatamento, esgoto. E é as três primeiras coisas que você vai imaginar. Então, quem imaginou que isso aí é um desmatamento é nesse caminho mesmo. Então, o que seria isso? Do ponto de vista do problema, é a eliminação total ou parcial da cobertura vegetal, ocasionando um desequilíbrio ao ambiente. Quais são as causas disso? Por ter derrubado as árvores. A atividade humana é a principal causa do desmatamento para, por exemplo, explorar madeira e outros produtos da floresta, criar pasto para pecuária e expandir, ou melhor dizendo, construir cidades ou expandir as cidades, né? Qual a consequência disso tudo? Às vezes você diz devastar, mas qual é a consequência disso? Que problemas trarão para a sociedade e para o mundo? A retirada da vegetação de um local facilita a erosão do solo, olha o detalhe em negrito aí, diminui a reciclagem de gás carbônico e afeta diretamente o clima, ocasionando a tão propalada, tão falada no mundo inteiro, chamada mudanças climáticas. Na sequência, nós temos o caso aí, naquela figura que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, isso é uma ilustração de uma derrubada, né? Na verdade um desmatamento ocorrido em Sena Madureira e Feijó, que foram considerados em 2021 como os maiores desmatadores do Acre. É uma notícia ruim da gente falar, mas eu tentei trazer para vocês alguma coisa que pudesse associar com a nossa realidade local, não é verdade? Então, esses dois municípios têm essa situação para a gente analisar. Muito bem. Quanto à poluição do ar, que é um outro problema para a gente analisar, refere-se à elevação dos níveis de substâncias consideradas poluentes e que acarretam um desequilíbrio ao meio ambiente. E quais são as causas da poluição do ar? Bom, a poluição do ar é causada principalmente por gases poluentes de fontes naturais, como atividades vulcânicas e também as atividades humanas, viu? Olha o detalhe, ela pode ser natural quando é uma atividade vulcânica, que é expelido muita quantidade de gases para a atmosfera, mas também pelo próprio homem, quando se trata da industrialização, o que a indústria expele nas suas chaminés para a atmosfera. E queima de combustíveis fósseis nos veículos, que aí a gente está se referindo ao caso da
seja da gasolina, do próprio diesel. Então esses são tipos de combustíveis fósseis que a gente tem que ficar atento, que ele diz que também são gases que trazem poluição para o ambiente. Então olha só, o que nós temos na sequência? Poluição do ar. O nível de poluição no ar é 8 vezes maior que o indicado pela OMS, segundo pesquisadores. Então olha só, eu fiz aí uma pesquisa e descobri que a poluição do ar chega a ser 8 vezes maior do que o indicado pela OMS, né? Então, o arquivo do G1 2017. Quanto à poluição da água, temos que é um problema que se refere à alteração da qualidade da água, tornando-a prejudicial para o ambiente e imprópria para o consumo, o que afeta diretamente a manutenção da vida no planeta. Quando a gente diz manutenção da vida no planeta, porque muitas doenças são acarretadas pela poluição das águas. Então, quantas crianças não fazem parte, então, da estatística das mortes por contaminação da água? Seja aquele banho clássico, quantas vezes as crianças não já tomaram banho em algum lugar poluído, com muita alegria, dando aquele mergulho, aquela chamada facada de uma árvore em direção no igarapé de um rio, e você finda tomando, absorvendo aquela água poluída. Muitas das vezes traz sérios danos. E quando é criança, está mais sujeita, né, a problemas de saúde em função de algumas brincadeiras, em função do próprio ambiente poluído das águas. Então, essa é uma realidade que a gente tem que ficar atento. E o lixo no Rio Acre, um destaquezinho aí do lado, em tempo de enchente, ele é bastante grave, né, a questão do lixo nas águas. Além da água que acabamos de citar, que é um problema ambiental sério, temos também a degradação do solo. O que vem essa degradação do solo? Vamos ver então na nossa tela. É um problema que está relacionado à destruição do solo. Degradação, associa aí. Destruição. Às vezes aparece uma palavra dessa, numa prova a gente fica meio confuso. Então usa logo essa correlação. Quando fala degradação, destruição, algo que está em fase de destruição. Então, destruição do solo, seja por causas naturais, como desbarrancamento que acontece na margem do rio, ou até mesmo em outras áreas, como os campos e tal, ou decorrente de atividades humanas, né, inviabilizando sua capacidade de produzir. Então, quando a gente vai numa área rural, principalmente na área de campo, usado para a criação de gado ou outros animais, quando você vê aquelas grandes fissuras, e aí eu vou até mostrar para vocês já uma figura, você vai se lembrar disso que eu estou falando agora, porque raramente uma fazenda que tenha depressões, tem aquelas, parece aqueles montes, né? Não tem esse tipo de ocorrência. Em áreas mais planas é mais difícil você ter esse tipo de ocorrência, porque a água, quando percorre o solo, ela não vai ter tanta velocidade para fazer fissuras nesses solos. Nossos antepassados, nossos pais chamam até de grota, grutião. Então presta bem atenção nisso aí para você entender. Então, quais são as causas dessa degradação do solo? Exploração em excesso, sem rotatividade de culturas, e as consequências é a perda de produtividade, seja na agricultura, que se torna infértil, como também os impactos socioambientais que causam para as populações que dependem disso. Olha só o exemplo que eu estava dando para vocês. Quem nunca viu isso numa fazenda, né? Quando você passeou, tem algum familiar que tem uma fazenda, que aparece esse tipo de característica, uma degradação do solo. Ocorreu uma grande erosão aí, um processo erosivo, e que comprometeu uma parte do solo produtivo da fazenda. Então, isso aí mostra a degradação do solo em área de campo em 2022. E aí nós temos o caso, quando você olha esse monte de gente, você fica meio abismado, né? Tanta gente assim, onde será isso? Onde será isso? A primeira coisa que se tem na mente só pode ser na China, ou na Índia, né? Ou no Paquistão, nesses países na parte asiática que tem uma grande população, Indonésia. Então, nesse caso que eu estou mostrando aí, trata-se de uma superpopulação na China, né? Superpopulação na China. Então, qual é o problema de uma superpopulação? O número de pessoas no mundo aumenta a cada dia, e aí, quanto mais gente tem,
quanto mais cresce a população mundial, mais gente tem para comer. Para simplificar todinho o texto. Quanto mais multiplica o número de pessoas, mais gente tem para comer, mais você tem que usar os seus recursos naturais e mais você tem que explorar outras áreas para dar conta disso, quando não há uma tecnologia adequada. Quais as causas disso? O problema pode estar relacionado com o aumento da expectativa de vida dessa população, ou seja, a população passa a viver mais tempo na face da Terra. Quais as consequências? Está relacionado diretamente com o aumento do consumo, aquilo que eu acabei de falar para vocês. E aí, por fim, vem esse quadro aí que fala sobre o aquecimento global, que é bastante falado. É um dos problemas ambientais, uma das questões ambientais importantes para a gente debater. Por quê? Porque essas alterações do clima do planeta Terra, sejam por causas naturais ou em decorrência de ações humanas, todas elas podem levar a mudanças climáticas. Quais as causas disso? O acúmulo de gases na atmosfera intensifica o efeito estufa e esse é um dos principais agravantes. Quais as consequências? A acidificação dos oceanos, desequilíbrio dos ecossistemas, desastres naturais, redução de produtividade na agricultura e até extinção de espécies. Com isso, terminadas essas breves explicações, vamos para o nosso exercitando. Se você quiser pedir ajuda de alguém que está assistindo com você, vai ser muito importante também. Que tal fazer um desafio? Quem vai acertar essa questão que o professor vai passar agora? Vamos lá então? Para a questão. Primeira, o processo ambiental ao qual a charge faz referência tende a se agravar em função do ou da. A charge que se refere a essa que está no lado. Dá uma impressão assim do planeta derretendo, não é verdade? Como se fosse um cubo de gelo que está derretendo por alguma questão. Letra A, qual seria o que levaria isso? Letra A, expansão gradual das áreas de desertificação. Letra B, aumento acelerado do nível médio dos oceanos. Letra C, controle eficaz das emissões antrópicas de gases poluentes. Letra D, crescimento paulatino do uso de fontes energéticas alternativas. Ou letra E, desistência política de acordos climáticos internacionais assinado por alguns países que se comprometeram no cumprimento das metas climáticas, mas por algum motivo desistiram. E aí, qual dessas alternativas você acha que está correta? Presta bem atenção no que for colocado aí. Deu tempo para você? 1, 2, 3, já? Então, se você disse que a resposta correta é a letra E, tá certo, é desistência. Ora, se os países vão para esses encontros que sempre tem todos os anos para discutir a questão climática, assinam um acordo para um longo prazo, para cumprir uma meta, e depois ele não faz, ou desiste, ou nem sequer começou, alguns países nem sequer assinaram esses acordos, isso é um grande elemento comprometedor para que isso possa dar certo. Com isso, vamos então para a nossa última pergunta. Olha só essa imagem interessante. Tu já pensou? O que você vê aí? Um pinguim numa área árida, né? Tem até um cactus, um sol quente. Oh, gente, está no Polo Norte, em 2100 tem uma previsão catastrófica. Então, olha só, o que nós temos aí na charge? Reunindo as informações contidas na charge, infere-se que, letra A, os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizem. Letra B, as intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. Letra C, o processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. Letra D, a destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os polos. Letra E, os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional. E aí, deu uma analisada bem? Então dá mais uma, vou contar até 3 para você ter a sorte de acertar essa. 1, 2, 3. Então, se você respondeu que a resposta correta é a letra D, tá certo? Meus parabéns, trata-se da destruição das florestas tropicais, uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os polos, por exemplo. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que você tenha conseguido aprender algo. Se você quiser, basta acessar depois esse nome que está aqui, esse link, que você terá essa aula e quaisquer outras aulas que você tenha interesse. Então, um abraço e até a próxima!